Paizinho, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, queremos te pedir, Senhor, a tua presença. Espírito Santo, vem sobre nós nesse tempo, nos usando, comunicando aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos e nós chamamos a tua presença sobre nós. Senhor, cada mulher que está aqui nesse lugar, Senhor, e eu sei que cada lar é representado. Que o seu Espírito Santo, Senhor, possa visitar, Senhor, cada lares aqui. Que o Senhor possa fazer uma obra nos nossos corações, ó Pai. Que essa noite seja mais uma noite, Senhor, de cura para nós, ó Pai. Que possamos ser curadas, ó Pai, para poder tocar em outras mulheres. Pai, eu quero te pedir que o Senhor usa, Senhor, essas mulheres aqui, que elas possam ser um canal, Senhor, para compartilhar, Senhor, o teu amor. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, não nos deixe, Senhor, falar aquilo que não está no seu coração. Queremos, Senhor, falar, Senhor, segundo a sua vontade. Nós te convidamos para esse tempo, Senhor. Seja bem-vindo. Tem totalmente a liberdade para fazer, Senhor, entre nós a tua vontade, Pai. Esse lugar é seu, Pai. Esse lugar nós te damos para que o Senhor governe, Pai. E nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu mais uma vez eu quero agradecer a Deus e agradecer a vocês, né? Porque eu sei que como a gente tem vivido, né, os tempos tão corridos, tão difícil, e vocês tiram um tempo, né, para a gente estar aqui, mas eu sei que é um desejo do nosso coração estarmos juntas, né, para compartilhar Jesus, porque é um tempo que hoje eu estava até falando com uma amiga minha e falando para ela, eu falei assim, gente, eu não sei, mas a minha impressão é que Jesus está muito perto de vir buscar a igreja, né? Porque os sinais são tão claros, as coisas estão tão claras. Você vê que a inteligência artificial ela está tão forte entre nós, né? Que às vezes a gente fala uma coisa, aí já mostra no celular alguma coisa que você vai comprar, você fala, quero um ventilador. Daqui a pouco já vem mostrando, parece que eles estão nos ouvindo, e a gente parece que está sendo vigiado. Então, eu creio que Jesus está próximo de voltar, né? E eu estava falando com vocês sobre esse livro, né? Que a gente é um livro tão fininho, mas tão assim, abençoa tanto a nossa vida, tem abençoado, né? E a gente vai falar que hoje eu, assim, a Vanessa ontem até fez uma pesquisa, né? Porque eu estava confusa, eu troquei a bondade com a amabilidade. Aí eu falei, Vanessa, aí ela fez a pesquisa, né? Porque quase a gente não fala sobre, acho que até por causa da palavra a gente não fala, mas é o fruto, né? É um caráter que Jesus tem, né? E que o Espírito Santo trabalha dentro de nós para que seja produzido, né? Esse fruto, que é o fruto de um caráter bom, né? De mansidão. Mas eu pensando nesse, nesse fruto, né? Ela fala sobre Ana, né? Mas eu creio que vocês vão poder falar mais sobre isso. Mas eu queria ler com vocês um texto, aqui que eu acho que eu quero compartilhar com vocês algo. Deixa eu estava falando com a Nani que eu
eu procuro, coloco, boto meus papelzinhos aqui, mas aí depois eu me embolo todo, então vocês tenham um pouco de paciência comigo, que eu vou achar o texto que eu quero ler. Está em Deuteronômio 6. Eu vou fazer assim, meus irmãos que acharem primeiro, leia para mim. Mas achei. Deuteronômio 6, no versículo 5. Eu quero começar a falar para vocês, a compartilhar, né, com vocês nesse versículo aqui, que está no livro também, tá? Fala assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Eu quero começar porque eu penso que Ana, né, ela estava com a alma angustiada. Ela tinha um desejo, era uma mulher desprezada pela outra esposa do marido dela, por ela, mas o marido dela amava ela, mas ela amava Deus. E ela chegou ali, né? Vocês sabem a história dela, né? Com o coração muito angustiado. E Eli, né, achou até que ela estava bêbada, né? E ela falou que não, a alma dela estava angustiada, ela estava pedindo a Deus ali. E, e esses dias eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre começo com uma introdução falando, né, a respeito, e eu creio que o Senhor vai dando para vocês aí, para vocês continuar compartilhando. Eu tive uma experiência no meu aniversário, né, dia 23, que foi sexta-feira. E assim, eu quando eu estava falando com algumas irmãs, eu tive sempre quando eu fazia aniversário, por eu ter passado por algumas dificuldades, né, quando eu era criança, rejeição, várias situações, todo o meu aniversário, quando eu pude ter um recurso, eu fazia meu aniversário. Por que eu fazia? Porque eu achava que era assim, na verdade, quando você se torna, assim, uma pessoa com algumas feridas, doente, você acaba fazendo um altar, né, algo que você se apoia ali, naquilo ali. Mas no dia do meu aniversário, começou assim, uma amiga minha, ela mandou para mim feliz aniversário, mas colocou uma canção. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá e a Tati botou a letra da canção, é ali, ela falou assim, ó: "Jesus, meu guia, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. Enquanto eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o seu poder e seu amor". Ela mandou essa canção para mim. E aí eu fui orar. Eu falei: "Senhor, eu quero te agradecer pelo meu aniversário". Mas quando eu comecei a falar: "Eu quero agradecer pelo aniversário", eu comecei a ter cenas de quando eu era criança, e cenas só sofrimento. Eu comecei a me ver, assim, aquela a cenas muito ruim que eu sofri quando era criança, e me vi dentro do banheiro, que era o único lugar que eu ia, que eu achava seguro. Eu ficava ali dentro do banheiro e aí eu chorava. Eu cria que existia um pai, um Deus, que ia me salvar. Então, você quando é criança, você imagina 1000 coisas, né, fala assim: "Uma hora vai chegar a hora que eu vou sair dessa situação". E aí eu levantei, assim, angustiada, falei: "Meu Deus, por que no dia do seu aniversário, em vez de você vai agradecer a Deus, você "Senhor, muito obrigada". Eu levantei assim, porque na realidade eu nem queria fazer nada, mas aí a gente, né, eu e a Kelly, a gente conversando, falou: "Não, vamos fazer um almoço, não, vamos fazer uma janta", até porque a gente queria estar com o casal e estar perto, né, e acabou, né, Kelly, se estendendo, que chegou gente à beça, que a gente tinha combinado, assim, pouquinhas pessoas mesmo, que a gente nem imaginava. E aí
eu falei: "Deus, por que tantas lembranças assim?" E continuei fazendo, o que eu estava fazendo, né. Eu queria fazer um jantar para receber os irmãos, para servir, fazer aquilo assim. E quando chegou na hora do que começou a chegar gente que, na realidade, eu nem imaginava, tipo assim, meu primo estava aqui, aí veio com a minha tia, que estava aqui também, eles são de Guarapari, mas estava aqui em Vila Velha, e começou a chegar o povo, e eu, a princípio, eu recebi um primeiro presente que eu achei assim, falei: "Gente, Deus está falando comigo", que era um azeite. E nesse azeite tinha um texto que é de Mateus 25, que fala sobre as virgens prudentes. E ela falou para mim, a irmã: "Ó, não deixe faltar o azeite aqui nessa casa". Eu falei: "Ô, glória". Aí eu falei: "Ih, Jesus, é muito, Senhor tá ministrando". E aí eu fiquei assim, e tinha algo assim, porque era um aniversário, né, Kelly? A gente ficou pensando assim: vamos, cadê o bolo? Pensamos em vários, a Kelly tentou fazer que esse bolo chegasse aqui. Engraçado que eu faço bolo, então a Kelly pensou em várias coisas. Depois ela estava falando para mim: eu pensei em comprar não sei aonde, e nada de um bolo aparecer. A gente fez um lugar assim, botou as comidinhas assim, as coisas, as frutas, e deixamos assim, e uma atmosfera de paz, né. Quem estava aqui, que era uma coisa assim, é muito, e cada cômodo da minha casa tinha gente. Ficou gente no quarto, ficou gente no outro quarto, ficou gente na sala, o povo na cozinha, gente na varanda, uma atmosfera assim de Deus. Mas até então eu ainda não entendia o que estava para acontecer, né. Como Deus ele planeja algo para nós, né. E aí passou uma hora, a Kelly falou assim comigo: "Não, a gente vai ter um momento aqui". "Não, pode comer, que a gente vai ter um momento". Mas eu falei: "Deve ser oração, alguma coisa assim, né". E eu não me nem fiquei atenta a isso, né. E aí teve um momento, né, que foi um momento que aí a Kelly vem, aí ela fala, só que a Kelly falou um texto da Bíblia, né, ela leu para mim um texto, e eu prestei atenção no texto, mas eu não prestei atenção no livro e nem no capítulo que a Kelly tinha falado. E E eu estava, assim, muito constrangida pelo um amor que estava sendo ali, porque a Kelly falou assim, que lá em Brasília eles fazem, né, um tempo de honra. Eu falei: "Meu Deus". Eu não sei se vocês observaram, né, que quando eu li, esse texto: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento", e quando hoje eu estava lendo esse livro, eu falei: "Gente, eu acho que eu preciso falar, porque esse meu desejo de amar o Senhor sempre foi muito forte". Eu sempre, todas as pessoas, a Melim, quando eu vi que ela postou lá, gente, eu sou muito difícil, procurar onde está alguma foto, alguém falou alguma coisa, eu me perco muito nisso. Mas eu vi o que a Melim colocou, que ela falou assim: "Ela é dona da frase: 'Tu sabes que eu te amo, Jesus'". E a Vanessa, ela também sempre fala isso comigo, porque são pessoas que me acompanharam e sabe como essa frase eu falava muito, 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 que antes a gente usava muito Facebook, né, então eu lançava muito essa frase. E eu estava gostando do ambiente, entendeu. Então, quando a Kelly falou de honra, eu falei: "Gente, que ai não, a honra é dele", e eu sem entender o que Deus estava falando, né. E e aí ela começou a falar, e depois ela leu o texto, falei: "Gente, que palavra forte que o Senhor está liberando para a minha vida". Falei: "Opa, o azeite está aqui, tem uma unção, tem uma palavra sendo liberada e tal". E aí, só que ela falou, e a Kelly falou de mim, e eu falei: "Gente, mas a Kelly vê tanto isso, tanto amor, que eu sou isso, que eu amo". Falei: "Jesus, eu te amo". E ali eu fiquei observando, aí cada pessoa foi falando e tal. Enfim, quando terminou,
eu falei assim: "Senhor, eh, tem um propósito, tem um propósito esse tempo, né". Aí o Espírito Santo falou comigo: "Você lembra de manhã, quando eu te fiz as lembranças todinha da tua infância, você lá dentro do banheiro, falando, me pedindo, porque eu entrava naquele banheiro com tanta angústia e sabia, não era tanto por causa da minha mãe, porque minha mãe também sofreu muito, sabe. E graças a Deus, o Senhor restaurou a vida dela, sabe. Ela foi, assim, para o Senhor, mas restaurada mesmo, mas também foi uma pessoa que sofreu muito e quando ela sofreu muito, ela não tinha que dar, ela não tinha que dar nada para mim. E aí são o diabo, ele usa às vezes algumas coisas para te aprisionar, né, para que você não frutifique, né, para que você não cresça, não viva. E naquele momento que o Espírito Santo falou para mim, que eu até falei, né, aqui, a Nani e a Kelly que estavam aqui, foi o seguinte: as lembranças que o Espírito Santo me deu lá, ele só estava dizendo assim para mim: hoje você está aqui, e eles falando isso, porque você me tem dentro de você. Então, aquele momento o Senhor encheu o meu coração, porque o que é mais importante para mim, não são nada que tem terreno, mas são vocês, são pessoas, eu vejo Jesus em vocês, eu carregar e querer, estar nesse tempo aqui e compartilhar Jesus, e dizer o que ele fez. E ver o meu marido, que ele estava ali do meu lado, né, que até ele, nós somos tímidos, as pessoas que me conhecem sabem que anos que me conhecem, que a gente tem essa dificuldade, né. Ele não, ele levantou, ficou ali do meu lado, falou que eu era a mulher do bem dele, falou sobre a nossa história aqui, falou um monte de coisa, fiquei e eu falei hoje, eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei para ela assim, falei assim: "Nossa, você não tem noção o como Deus desenha as coisas e planeja algo para nós". E quando eu me deparei hoje, que eu venho me deparando, né, com esse tempo que a gente vem que a gente está aqui, né, nesse tempo compartilhando, eh, fruto do Espírito Jesus, não poderia ser diferente. Ele tinha que se manifestar assim, nos falar dessa maneira, e que eu entendo, né, que a gente vai depois eu creio que uma de vocês vão cooperar aqui, vão falar sobre o livro, é que o fruto do Espírito, que é Jesus, e que o Espírito Santo, mais uma vez eu vou falar isso, o Espírito Santo está dentro de nós, nos moldando para ter esse caráter de Jesus. E que não importa o nosso sofrimento, aonde, olha, ninguém me viu quando eu era criança e quando eu sofria dentro daquele banheiro, mas ele me via ali. Eu ficava deitada no chão, e nesse dia do meu aniversário, tinha uma mulher que vai fazer fez 55 anos. No dia 23 você vai orar, vai buscar Deus e ele te traz lembranças. Você, uma criança, você sofrendo, pedindo a Deus: "Deus, me socorre, me tira daqui", eu não sabia. E quando eu pensei que o casamento poderia me tirar daquela zona que eu vivia de sofrimento, foi quando eu já contei isso para vocês. O casamento me dá o pior momento da minha vida, parece que as dores seguiam. Mas naquele dia ali, na sexta-feira, dia 23, quando a Kelly, assim, eu tenho certeza que não foi, por acaso, ela foi tocada para Deus, para ser conduzida para aquele tempo. Ela fala: "Vamos usar aquela questão tal da honra que eles tinham lá atrás, né, os irmãos", era tudo Deus, era só ele. Não tinha bolo, porque a honra era dele.
ele era Deus, ele estava só foi um tempo que eu creio que o Espírito Santo falou com cada uma, não era só porque, está se honrando, André, está se honrando a ele. Ele foi a pessoa principal no dia 23. Ele falou assim: "Olha o que eu fiz na sua vida, Andréia". Compartilha, por isso que eu falo: "Senhor, eu quero compartilhar mesmo do teu amor, da tua vida", porque o que o Senhor fez e ali eu estava ali, eu com uma vida restaurada, com Deus dentro de mim, me dando alegria, me fazendo feliz, e com meu marido do meu lado, um homem também que eu acompanhei. Gente, se o Jesus transformou o Luiz, ele transforma qualquer um. Toda vez que quando às vezes senta na mesa que eu falo com ele, que a gente brinca assim, a gente fala: "Jesus te transformou, Senhor transforma qualquer pessoa". Eu tenho esse testemunho. E assim, como eu falo com vocês, que eu só estou aqui, assim, compartilhando algo que o Senhor fala comigo. E assim, não importa em que situação, e como Ana estava ali aflita, como eu que achava que ninguém me via, mas ele me viu. E depois, quando eu tinha 55 anos, ele planejou todo esse cenário para que o nome dele fosse glorificado. Que vale a pena você perseverar, vale a pena você crer, descansar. Meninas, ó, o mundo está agitado, as pessoas não ouvem as outras mais. Nós estamos com uma correria, mas vale a pena parar, priorizar as coisas dele, vale a pena. Então, a minha parte que eu queria compartilhar com vocês é essa. Mas antes de encerrar, né, minha parte, eu queria dizer para vocês que foi tão profético o que Deus naquele dia fez, que a Kelly, ela ela leu Isaías 61, não foi? E aí, de manhã, no outro dia, a Deinha, ela vem falar comigo, e sabe qual foi o texto que ela fala que Deus colocou para ela falar para mim? Isaías 61. Esse, como diz o Luiz Hermínio, esse Deus não é gente não. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é um Deus maravilhoso. Aí, depois da Leinha, aí uma irmã vem, aí compartilha comigo também Isaías 43. Gente, eu falei: "Deus quer falar comigo", entendeu? Nós precisamos estar com o quê? Com as nossas lamparinas cheias. Lembra da história do azeite? Então, meninas, vamos ficar atento, o noivo vem. Vamos encher nossas lamparinas. Vamos descansar em Deus, vamos viver o sobrenatural. Eu sei que muitas de vocês, têm ouvido, a voz do Espírito Santo, mas não vamos endurecer o nosso coração, vamos deixar ele fluir. Eu mostrei a minha amiga hoje, que depois eu vou falar de um outro projeto, não agora no final desse livro. Pra Eu mostrei para ela, que para algumas de vocês já sabe, né, que a gente vai estar Deus está, assim, tá dando um caderno para a gente devocional, né, um caderno. Mas eu mostrei para ela a capa que está sendo produzida, né. E aí, ainda não é essa letra, tal, a gente está estudando aqui. Mas aqui em cima tem De Volta para o Jardim, né. E e aí ela falou para mim que ela falou assim: "Nossa, esse título". E aí eu falei para ela sobre, e ela falou assim: "Quantas vezes nós precisamos voltar para esse lugar, né, essa essência, voltar para esse lugar secreto,
para esse lugar de adoração. E eu encontrei Jesus, meninas, e ele mudou a minha vida. E eu não quero deixar que ele se vá. Então, por isso, eu quero manter a lamparina com azeite. Eu quero carregar Jesus dentro de mim e poder compartilhar Jesus. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E gostaria de saber se alguém quer compartilhar algo, né? Se alguém quer compartilhar, eu tenho que falar com a Kelly, porque a Kelly é uma bênção, gente. A Kelly é uma bênção. Pensa numa mulher abençoada, que vai aí, vai estender o mover. Eu estava falando da honra, né, lá na sexta-feira. Eu até falei, Marcelo, não é só a respeito de Brasília, né? Na realidade, isso deveria ser uma prática, porque a palavra de Deus fala, né, da honra a quem merece honra. Então, eu falei isso, é Brasília, porque é costume nosso fazer, né? Mas na realidade é bíblico isso, viu, gente? Não é nada que foi criado lá em Brasília, inventado pela gente, não. Isso tem na palavra e nós amamos fazer isso, né? Aprendemos isso há mais de 27 anos atrás. Isso, assim, mudou a minha vida. Isso foi para mim, como a André, né? Apesar de minha mãe sempre fazer um bolinho, algumas coisas assim, mas a infância não foi fácil. Então, tinha traumas também, muita coisa. Eu era uma pessoa totalmente tímida, mal falava. Então, quando eu falo de Brasília, é porque Brasília, para mim, foi um divisor de águas, o ministério lá. Tantas coisas que eu aprendi, como mãe, como serva. Então, essa honra, ela é bíblica, né? E falando aqui do livro, ela começa falando sobre, né, o ser mãe, né? Ela começa falando ali na maternidade, de uma enfermeira, ela pergunta se ela tinha família, e ela sente aquele toque, né? Ela entende que ela fala, nossa, você é tão amável, você tem um toque suave, e aí começa a falar. E aí eu falei, gente, eu estava estudando isso no livro hoje, falando sobre amabilidade. André falando, esse mundo está tão corrido, as pessoas estão sem paciência com tudo, não aguenta nem ouvir, né? Elas talvez tenham, existe essa necessidade de falar, porém, muitas querem falar, mas não querem ouvir. E não tem empatia pelo outro. Hoje eu fui para a segunda dose do Noriporum, que eu estou com deficiência de ferro, e semana passada a doutora tinha falado comigo, olha, não precisa pegar a senha, normal, pega a senha de prioridade e já vai direto para a medicação. Não precisa ficar esperando, não precisa passar por mim de novo. E aí, quando eu fui para a menina do guichê, aí eu fui, entreguei o papel, aí eu falei, já posso ir direto lá para a medicação? Ela, não, tem que passar pelo médico. Aí eu falei, mas a doutora semana passada, e falando bem baixinho, né? Mas a doutora semana passada falou que eu não preciso. Ela falou assim, precisa sim, eu toda nervosa, né? E eu fui abaixando mais e mais o meu tom de voz, e aí deixei ela falar. Eu falei, não, tudo bem, eu posso esperar, eu só estou apenas relatando o que a doutora semana passada falou para mim. Ela continuou assim muito agitada. E aí eu vi que realmente assim, você vê as pessoas de manhã cedo, era 7 e pouquinho da manhã, muito cedo, né? O hospital tinha acabado de, né, mal acabou de abrir, e a pessoa já estava naquela agitação. E eu fiquei assim olhando para ela, e peguei, falei, não, tudo bem, eu espero, não tem problema não. Deus abençoe sua vida. E aí passei pela doutora, aquilo tudo, rapidinho, né? Porque eu nem tinha necessidade disso, a segunda dose, são 5 doses, né? E, e aí fiquei vendo aquelas pessoas entrando e saindo, todo mundo muito agitado, um nervosismo, criança gritando, as mães que estão sem paciência. E aí você vai vendo, né, o cenário, que eu estou ficando muito tempo dentro de casa, quando eu saio eu fico observando as coisas, e ao mesmo tempo orando. É, essas minhas idas e vindas no Uber têm sido muito boa, porque o contato é ótimo, né? Você acaba também conseguindo ter essa escuta de pessoas diferentes,
E aí você vê também toda uma carência na vida das pessoas, falta de Deus nas pessoas. E e pensando no início dessa, falando sobre mãe, né, essa amabilidade que toda mãe, na realidade, tem que ser. Ana expressou antes mesmo, eh, dela conseguir gerar Samuel. Ela já gerou no coração dela mesmo. Naquela hora, imagina, eu fico pensando eu, Kelly, com uma dor, né, tendo uma pessoa, né, a Penina ali, todo dia enchendo o saco dela, falando no ouvido daquela mulher, mas ela ia buscar o Senhor, né, ela tinha no coração dela, aí ela vai, imagina, ela indo, vamos embora contextualizar, vai para uma igreja, aí chega lá o pastor, vai e ainda diz para ela que ela está bêbada. Você está embriagada, mulher, tipo assim, sai daqui. E mesmo assim, ela não fez o barraco, né, vamos botar no, né, no nosso linguajar carioca, ela não fez o barraco ali, não saiu, né, falando um monte de coisa, pô, nem na igreja, né, não me deixa em paz, não sabe a minha dor, né, geralmente a mulher faz, tá sabendo a minha dor, você não sabe o que que eu sinto. Já basta aquela peste da Penina, né? Qualquer mulher ia falar isso, né? Já basta a peste da Penina. Ela não falou nada disso, né? Ela foi suave ali, com certeza, porque quando você vai ler, você já dá, a gente sente a expressão na própria, né, na leitura, você vê o quanto, como a forma dela falar e respeitar até o sumo sacerdote, mesmo ele falando uma inverdade, porque não era, ela não estava bêbada, né? Havia um sofrimento, uma dor dentro dela, e ela estava expressando aquilo para a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, na presença de Deus, né? E quantas pessoas não fazem isso? Ela gerou Samuel no coração antes mesmo dele vir, ela deu, né? Primeiro filho, é lindo isso demais. Eu amo essa história de Ana, porque ela podia, uma pessoa que, imagine, você ora anos, você tem uma pessoa no seu ouvido e nada, a outra mulher do seu marido tendo filho, tendo filho, te perturbando todo dia. Então, primeiro é eu, já pensaria, não, primeiro é eu. E ela não teve esse egoísmo, não. Ela doou, né? Ela já fez uma oração que, se o Senhor desse, ela daria ele para o Senhor para servir todos os dias da vida dele. Então, ela fez uma entrega. Então, para a gente é um exemplo de mulher. E pensando em mãe, né? Eu tinha comentado até com o André semana passada, todo mundo sabe o testemunho do Pedro. O Pedro é síndico aqui do prédio, e aqui para quem não foi síndico, né, ser síndico não é fácil, né? É uma missão assim que só o Senhor para dar muita graça. Tem que ter muita amabilidade, domínio próprio, enfim, tem que ter muito o fruto do Espírito. E aí semana passada uma senhora aqui, né, dona de um apartamento, abordou o Pedro, porque há muito é um prédio antigo, então tem um projeto, foi contratado um arquiteto, aquilo tudo para se fazer uma reforma no prédio. Só que o Pedro vem nesse processo aí uns torno de uns 3 meses e pouco, sem estar dando continuidade nisso, porque a gente descobriu aquele negócio da cegueira do olho dele, aí, né, vai, corre atrás para o hospital, transplante, enfim. Enquanto isso, Marcelo estava ajeitando não só o trabalho dele, mas aqui também. E aí essa senhora foi e parou o Pedro semana passada e falou assim: vem cá, e o negócio da obra está parado? Ele falou assim: não, nós vamos, né, voltar, sim, mas eu passei por um processo difícil. Aí foi explicar para ela, né? Aí ela foi muito grosseira com ele e disse assim: problema todo mundo tem. Ele falou: eu sei, mas aí ele foi explicar a cegueira, aquilo tudo. E mesmo assim, ela em nenhum momento ela teve empatia por ele. E aí aquilo, né, o coração da mãe, né, cresceu dentro de mim. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não acredito que essa mulher fez isso com meu filho. Senhor, me dê graça. Que pessoa amarga, meu Deus. Aí hoje eu desci para ligar a bomba, que é outro problema que está também no prédio. Quando vocês lembrarem, ore pelo prédio aqui, que está só misericórdia. E aí encontrei com essa mulher. Na hora veio aquela coisa assim, fala logo com ela, né? Aí eu fui, dei um bom dia para ela mal me respondeu. Aí eu falei para ela: o Pedro encontrou com a senhora, né? Mas falando bem calminho. O Pedro encontrou com a senhora, ele explicou, né, porque o problema que ele teve, ela falou: ele falou. Aí eu falei: a senhora entendeu o que ele falou? Aí ela falou assim: mas problema todo mundo tem. Eu peguei e falei assim: bom, se problema todo mundo tem, eu pensando, eu vou perguntar dela, né, porque ela é muito fechada, ela é muito fechada. Aí eu falei assim: a senhora está bem? Aí ela falou assim: não, não. Eu falei: a senhora está com algum problema?
Aí ela falou assim, não, é porque eu fiz uma cirurgia, tive que tirar algumas coisas. Eu falei, acho que foi esterectomia total, porque nem isso ela queria tocar, né? Ela falou que sim. E aí ela foi falando, né, com muita má vontade, mas ela, você vê que é uma pessoa muito amarga, ela é assim, muito altiva, aquela altivez, aquela soberba, porque ela é professora universitária, e isso, aquilo, tudo dela é assim, né? Porque eu sou professora universitária, a família do meu marido, a família de não sei quem, os meus irmãos são pós-doutor e não sei o que lá, de universidade, só título que ela fala. E aí ela falou, mas deu célula cancerígena tal, e aí eu comecei a conversar com ela, e ao mesmo tempo que eu conversava, aquela aflição de mãe, né, de querer falar com ela, olha, sabe como é que a senhora falou com meu filho? Poxa vida, a senhora não sabe o que ele passou. E aí começou a me dar um amor muito grande pelaquela vida. Eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas estão como essa senhora, amarga, porque ela é mãe também, ela é mãe. E ela, em nenhum momento, quando eu contava e relatava a história do Pedro, eu não vi nem um segundo uma empatia nela. E aquilo, assim, doeu no meu coração, porque a maioria aqui é mãe, ou se não todas, né? E a gente sabe que se a gente estiver ouvindo um testemunho, qualquer história de alguém, você se coloca no lugar da pessoa, né? Tanto que eu falei, né? Eu não coloquei no grupo lá das meninas por conta da experiência da irmã e com o filho, porque eu me sensibilizei, eu falei, meu Deus, o que é um olho diante do que a amada está passando? Então, eu não tive coragem, eu me coloquei no lugar dela, eu orava e eu continuo orando pela vida dela. Então, assim, não é só porque somos cristãos, porque antes disso eu já era assim. Eu sempre me coloquei tentei me colocar no lugar do outro, ter essa empatia. E, e aí veio um outro senhor para reclamar de outra coisa também do prédio, e ela saiu. Eu falei assim: mas eu estou orando pela senhora. Em nenhum momento, quando eu falava de Deus, do Senhor, assim, ela falava assim: porque as pessoas não falam, né? Sim, sim, eu aceito, pode orar por mim. Não, ela continua assim, seca do início ao fim. E eu voltei para casa assim, pensando: meu Deus, quantas pessoas com uma alma assim tão amargurada, e a gente pega essa mulher e pega uma Ana que passou por tanta coisa. É, quem quer falar? Letícia? E, Depois eu falo, pode continuar, pode continuar. e ela nos dá um outro exemplo, né? Mesmo ela passando por tudo aquilo, tendo um marido carinhoso, que, né, tanto que ele fala, poxa, eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Mas o que ela queria? Ela queria um filho, ela queria gerar, ela queria ter aquela alegria da maternidade. E como isso é gostoso, né? E aí no livro, eu achei interessante porque, assim, como mães, a gente precisa criar esse ambiente que você não só gera fé, mas você gera amor. Você é aquela educadora, que muitas pessoas falam, educadora, professora, aquilo tudo, né, mas a educação, ela começa, todo mundo sabe aqui, né? Começa dentro do seu próprio lar. E, e ela cita aqui, na página 104, um relato de um livro, eu não vou dizer aqui o nome, que eu não sei inglês, gente, mas fala que o título é Minha Sombra Anda Rápido. Ele relata os espancamentos que recebia da mãe, que o disciplinava com uma vara cheia de espinhos. A crueldade da mãe causou tanta revolta no coração do filho que ele se revoltou, que ele resolveu se tornar criminoso. Embora o pai fosse o respeitável juiz da cidade, Sandes conta a longa estrada que percorreu até a delinquência, estrada que começou com a falta de amabilidade no lar. E isso, assim, mexeu tanto no meu coração que eu falei assim, meu Deus, nós somos responsáveis, né? Pode ser um pai e a mãe, pode ser às vezes só a mãe, né? Enfim, mas nós somos responsáveis, né? Porque eu estou falando só mãe, porque tem mães que estão, né, são se divorciadas, separadas, outras são viúvas, enfim. Então, às vezes fica com a voz, mas essa responsabilidade cai. E essa amabilidade, eu ter todo aquele fruto mesmo do domínio próprio, trazer essa essência de Cristo, ela é muito importante. Antes de eu estar lendo esse livro hoje, eu estou lendo um livro de uma outra doutora lá onde eu estou fazendo o curso, e fala da mãe tantalizadora, que é a mãe que fala e não cumpre. Por que tantalizadora? Porque vem de um mito grego, né, de Tântalos,
que ele falou para o pai, que era Zeus, né? Ele fez uma promessa e ele não cumpriu. E ele foi meio que amaldiçoado, que ele teria o resto da vida fome e muita sede. Então, ele podia cair no mar ou numa piscina, seja for, com muita água, nada ia se saciar a sede dele. E ele tinha pés de frutas na cabeça, ele podia pegar vários frutos, comer e nada ia saciar. Foi a maldição jogada em cima dele. Então, essa mãe tantalizadora é aquela mãe que ela não cumpre a palavra. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu fui olhar ali e ver essa mãe que ela fazia isso com o filho, a gente sabe os traumas que geram na criança, e os traumas eles vêm desde a fase fetal. E eu pensei, né, nossa, Ana, que exemplo, porque a Ana ali, quando ela já saiu dali, ela recebeu aquela palavra, seja, né, conforme, né, a sua oração, o seu pedido diante de Deus, e logo em seguida ela se vê grávida, imagine ela em agradecimento, ela sendo mãe, gerando ali Samuel, ela, desde o ventre, aquela mulher, com certeza, ela lançou palavras de fé, de muito amor, e assim, é algo que o Senhor foi ministrando no meu coração. Vou sair um pouquinho para ir para a mãe de novo, né? Porque não sei por que o Senhor está falando isso comigo, mas desde a hora que eu li essa parte, ficou muito forte no meu coração. Porque nós vemos, né, a André é um relato do que aconteceu, e ela bem fala, né? A mãe dela não podia dar aquilo que não recebeu. Mas nós recebemos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Glória a Deus, porque ele habita em nós, escolheu, né, fazer morada dentro de nós. Então temos que ser gratos. E a gratidão, como que nós expressamos? Entra isso aí, entra esses frutos e entra essa amabilidade. Eu poder me colocar no lugar do outro e não ser só bênção, às vezes, na rua. É bênção a gente ser lá fora, na igreja, na rua, em qualquer lugar, mas e dentro do nosso lar? Como será que está sendo as nossas palavras com os nossos filhos? E eu fiquei me lembrando, né, dos meninos. Quantas das vezes eu pegava o Pedro em época de rebeldia, de adolescência, e eu pegava ele e fazia ele olhar nos meus olhos, vamos embora orar, vamos embora, eu te amo, Jesus te ama, e aquilo, eu não desisto de você. Porque a gente, às vezes, né, não desiste de tantas pessoas que parecem para a gente orar, a gente fica, não tem que orar por fulano de tal, tem que orar, mas a gente às vezes esquece que esse ambiente aqui também, ele é mais do que profético. Olha como que a Andréa, ela recebeu essa palavra, eu falei, foi profético, porque ela recebeu um azeite que não pode faltar. O que que significa? Unção sobre a nossa casa. Então, se temos o Senhor, nós vamos gerar isso. Então, quando eu li ali, né, essa história, esse testemunho, que é um livro, né, que foi feito da história dessa pessoa, que ele era filho de um juiz, imagine. Enquanto nós vemos lá em Provérbios 31, que é a esposa, né, a mulher que a gente vê de Provérbios, ela era esposa de um juiz também. Ele fala, nossa, esposa, ditosa, os filhos a louvam, a diferença desse ali, totalmente diferente, que ele, a mãe, não soube corrigir, porque nós não corrigimos desse jeito. A disciplina que o Senhor fala em Provérbios não é essa para ferir, para matar, não é para envergonhar, não, é de uma forma muito mais pedagógica, e não é dessa forma. E precisa existir, com certeza, tem que existir. Tanto que no livro, quando inicia uma mãe ali tendo neném, a enfermeira ela fala, você é mãe. Por quê? Porque ela sentiu nela um carinho. A diferença daquela mãe, como eu citei, a tantalizadora que não cumpre as palavras, não cumpre, ela até promete, mas ela não cumpre. Ela está muito preocupada com ela, com o egoísmo dela. É a minha vida, né? Isso tem acontecido muito nos dias atuais. É a minha vida, eu preciso ter, eu preciso. Eu fico vendo relatos assim de pessoas até dentro da igreja que são novas, são mães novas, e falam assim, mas eu vou destruir a minha vida? Sim, eu tenho vida, Kelly. Mas ninguém falou que você não tem vida. Só que, então, tem né, é um professor e já morreu. E ele é psicanalista, ele é pediatra também. Ele fala de dois tipos de mãe, né? A suficientemente boa e a que é integralmente, né? E ninguém falou que nós somos a nossa supra-sumo de todos. Todos nós somos pecadores, todos somos falhas, erramos pra caramba na educação, mas assim, o filho é uma extensão, né? De início ele está ali juntinho, é uma simbiose, ok, saiu, mas ele depende de mim. Então, quando eu ouço essas falas, eu não vejo uma amabilidade. Fala assim, mas eu não sou obrigada. Como assim? Eu tenho que. Como é que fala que eu ouço muito de muitas mulheres? Assim, eu vou me anular? Isso não é anular.
alguém que o Senhor te deu, você gerou um ser humano, que é a coisa mais linda quando nós vamos ver, né? Quando você começa a estudar essas coisas, eu fico assim maravilhada. A gente pega esse salmo lá, quando fala, né? Eu te vi ainda sendo formado. E o Senhor vai trilhando todas as coisas. É muito lindo, gente. Esse amor, e só assim, de podermos gerar. Mesmo que não seja no nosso ventre, porque nós temos um testemunho, acho que é a Robertinha, né? Gerou no coração, é o filho, porque ela gerou também no coração e ela está educando, está amando. Então, ter essa fala, aí eu fiquei pensando, falta essa amabilidade, que tem faltado não só nas mães, tem faltado nos pais, tem faltado no ser humano. Por quê? Porque está faltando Deus. Né? Então, o que para mim, eu estou pensando que falou assim muito ao meu coração hoje, foi justamente esse lado mais da maternidade, né? O lado do ser mulher. E, ao mesmo tempo, esse da empatia, como da minha vizinha, né? Que, ao mesmo tempo, meu coração estava fechado. E quando eu fui olhar para ela, eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, meu Deus, ela com essa idade, sendo mãe, ela não teve um pingo de empatia, e mesmo eu, um relato de uma mãe, ela não sofreu nem um pouco. Então, assim, nós vemos como a sociedade ela está doente, como as pessoas estão doentes, como elas precisam do Senhor. Então, a minha oração é que Deus levante, sabe, um exército mesmo de homens, de mulheres, seja de crianças, de idosos, sabe, que reflitam essa glória e esse amor. Né? Eu tenho lido o livro de Romanos, e a gente vem falando da justificação, vem falando da regeneração, vem falando da cruz de Cristo, e a coisa mais linda, porque ele também relata muita coisa do Sermão da Montanha, e aí você vai ver, e você fala, meu Deus, é muito amor, e o que falta é isso. Né? Então, essa é a minha oração, sabe, que esse dia, como foi de festa, né, de celebração de um aniversário da André, a história da André, marcado por tantas coisas na vida, mas que ela tinha um Senhor, e ela pôde entender que o Senhor nunca desamparou. Em todos os momentos na história da vida dela, ele esteve presente, e ele pôde falar com ela. Então, assim, eu oro para que essas pessoas, né, e nas dificuldades que nós temos eu falo, não sei como é que eu posso me expressar, nas nossas lacunas e até mesmo em áreas traumáticas das nossas vidas, o Espírito Santo ele venha, sabe, ocupar esse lugar que ele merece, que ele entre, que ele faça, que ele opere, e que nós possamos expressar, porque são crianças, são jovens, também são adultos, que temos responsabilidade, mesmo que saiam de casa, mas responsabilidade de como intercessoras dele. Não vamos deixar de ser intercessores, não vamos deixar de amar, de nos preocupar. Né? Então, assim, que haja isso no nosso coração, que esse egoísmo que existe, tantos corações, que o Senhor venha tirar, e que esse exemplo de Ana, ele não saia da nossa vida, e que ele alcance outras pessoas, não só aquelas que são estéreis, sabe? Porque a gente, às vezes, lembra muito de Ana e vai pregar para mulheres que não podem, né, gerar no seu ventre. E a gente sempre fala da história de Ana, aquilo tudo, mas é muito mais do que isso. É passos de fé, de entrega. Né? Igual eu falei, ela podia, naquele momento, ter feito um monte de coisa, e ela decidiu ficar ali. Ela com Deus que ela tinha ido servir. Ela com aquele que ela sabia que podia dar algo que homem nenhum podia dar, que era somente o Senhor. Então, podia falar o homem, seja o que for, Penina, o próprio marido, mas ela sabia em quem ela cria. Então, assim, quem nós temos crido? O que o Senhor tem falado aos nossos corações? No meu coração, cada capítulo desse, ele vem pontuando sempre algo muito específico. E para mim, hoje, foi na área da maternidade. Foi muito forte ao meu coração. E eu oro para que, como mãe, sabe, nós possamos estar mesmo atentas. Até mesmo para, talvez, ser aquele momento de cura que o Senhor traz lembrança, né? São os insights que a gente fala do Espírito Santo, ele te mostra alguma coisa e você chega perto de um filho e pede perdão, não tenha vergonha, não. Chega e fala, olha, aconteceu isso e isso, eu quero te pedir perdão, eu quero te abençoar, você é amado, você é querida, enfim, liberar palavras proféticas sobre os nossos filhos, como isso é importante, como isso é louvável.
como isso tem uma conotação no mundo espiritual muito, muito importante. Então, que possamos ser boca de Deus, não só aqui para algumas pessoas, mas começa dentro do seu lar, na sua casa, com seu marido, faça atos proféticos aí. André recebeu um ato profético, né? Um azeite, a unção do Senhor. E essa unção não é só para ficar parado, só eu me enchendo, me enchendo, me enchendo e derramando, 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 mas vai derramar quem? Para quais pessoas, né? Então, que o Senhor ele venha ministrar mesmo no nosso coração aquilo que ele tem para as nossas vidas com a mulher, porque esse livro é para a mulher, né? São mulheres cheias de graça, e às vezes nós queremos ser cheias de graça lá fora para qualquer pessoa, mas dentro de casa não. Eu estou falando isso que começa pela minha vida, como o Senhor vai nos confrontando, né? Então, é muito bom isso. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele ministre na vida de cada uma de vocês, como ele tem ministrado na minha vida. Amém? Amém. Mas alguém quer falar algo? Eu quero abrir, Andréia, Oi. eu cheguei atrasada hoje. Eita! Ai, Bem-vinda! eu cheguei bem atrasada. Mas o livro, desde o início, desde o primeiro dia, ele vem confrontando, né? E é exatamente o que tu falou, né? Todas nós temos uma história de vida, um antes de Jesus, um depois de Jesus, umas em lar cristão, outras não, né? Também todas nós temos essa história, né? E quando tu falou ali da tua situação, né? Eu me lembro coisas que a gente só vai lembrando depois quando a gente fica adulto, porque quando a gente está na infância, a gente vai levando, porque a gente não entende aquela situação, a gente consegue entender se ela é boa ou ela é ruim, porque só conhecemos ela, né? E na minha casa também, minha família não era cristã, apesar das minhas tias ser a minha mãe. E nós éramos muitas, mulheres, 7 e um homem. Então, o meu pai, para ele, o bom era que a gente estudasse. Mas para a gente estudar, dependia de morar na casa dos outros, fazer o serviço doméstico e estudar na hora que isso faz tempo, né? E desde os 9 anos, eu morei com uma professora e ela adotou uma criança, que ela não podia ter filho. Só que ela não estava capacitada para ser mãe. Ela não tinha paciência, a criança era doente. Então, o bebê recém-nascido, ela dava palmito. E aí eu vi aquela situação. Eu tinha 9 anos, comecei a cuidar daquela criança. Cuidava a noite toda, eu trocava a fralda, lavava a roupa. Outro dia eu ia para a aula, depois eu fazia o serviço doméstico, aí ia, né? Então, depois casei muito jovem e sem experiência nenhuma de que é filho, né? A gente faz coisas que só misericórdia de Deus. E aí, nesse Cheia de Graça, no 102, na página 102, que fala ali, cheias de graça, que fala, isso falou muito forte, porque são coisas simples, né? A gente às vezes faz um esforço para se amar, mas aquele está falando umas coisinhas simples, que o orgulho não deixa fazer em casa, né? Diz assim, amabilidade e amor refinado. E eu, na minha simplicidade, eu me lembrei do açúcar refinado. Bem branquinho e bem fininho, né? Essa qualidade revela-se em nossa maneira de tratar os filhos e as pessoas mais idosas, de lidar com os problemas e também de cuidar dos animais. Ser amável nas pequenas coisas é uma forma de comportamento quase esquecida. Demonstra-se em frases simples como muito obrigada pela boa refeição, com licença, quando deixamos a mesa, é agir com respeito, ser ponderada, atenciosa e generosa. A mulher amável é cheia de graça e educada. A gente, às vezes, quer ser tão elegante, né? Tão chique, né? Quando você está à mesa. Mas, às vezes, a gente não agradece nem o almoço que foi bem feito, né? A gente não dá um muito obrigado se alguém alcançou alguma coisa. Com os filhos, a gente acha que não precisa dizer muito obrigado. Só que depois que Jesus chega, vai confrontando, né? Porque antes a gente sentia
né? A gente era rude, a gente fazia, sofria pelo que fazia, mas a gente não entendia. Agora não, agora o Espírito Santo ele vem dizendo para a gente, ó, tem esse sentimento, esse comportamento aí. Eu tenho comportamento, coisas melhores para te sentir, né? Que tu não consegue sozinha. Tu precisa de pedir para mim, tu precisa da minha ajuda para que tu decidindo, desejando a transformação, eu possa transformar. E eu, gurias, não sei vocês, mas digo que para mim é um esforço a cada dia, porque a vontade de fazer diferente ela está sempre presente na minha vida, né? Mas assim eu glorifico a Deus porque é só Jesus que faz as coisas mesmo. Eu tenho 3 filhas, as minhas 3 filhas são muito amáveis. Então, assim, eu tenho aprendido muito com elas. Parece assim que Deus disse, agora eu vou te ensinar a pedir por favor, eu vou te ensinar a pedir com licença, muito obrigada. Se colocar disponível, sabe? Então, agora mesmo, quando eu comecei a. Porque eu me atrasei, porque eu estava organizando, eu participo pelo celular, né? Então, pelo celular, se tu não tiver um tripé, alguma coisa para colocar ele, segura na mão, no braço, ó, então toda hora tu mexe. Aí meu marido veio e disse assim: não, vamos arrumar para ti. Aí eu já começo, não vai dar certo, deixa que eu vou fazer. Aí a minha filha veio lá do quarto, mãezinha, que eu não precisa. Eu estava numa luta, que cada leitura vem à luz, né? Aí eu digo para eles, eu estou tentando acertar, mas nem sempre eu estou no treinamento, mas nem sempre eu sou aprovada. Então a gente vai, às vezes vai rindo sozinha, né? Das coisas que a gente diz, das coisas que a gente faz. Mas na realidade, eu fico muito feliz porque a Bíblia diz o seguinte, que a transformação é diária, né? É todos os dias até aquele grande dia. Então que seja, né? Que aquilo que tem que ser transformado que seja dia após dia, né? Que nós possamos deixar ser transformados, né? Não olhar para nós e achar, bah, nesse quesito eu estou 100%, nesse outro eu estou 100%. Né? Deixar que o Espírito Santo venha moldando e transformando a nossa vida, né? Que Deus sabe da forma que faz. Como fazer, né? Essa transformação na nossa vida. E que bom, né? Que a palavra, ela confronta e transforma a nossa vida. É nosso desejo como mães e como mulheres, hoje a gente tem outra consciência do que é ter filhos, né? Porque a palavra chegou. E nem nunca é tarde para o começo. Né? Ah, não deu lá na infância, não deu lá antes de nascer, não deu quando estava no ventre, não deu quando era a primeira infância, não deu na juventude. Mas Deus está dando oportunidade hoje, né? Da gente poder plantar aquilo que Ele quer que a gente plante dentro da nossa casa, onde a gente for. Então, tudo é muito bom na presença de Jesus, muito bom, né? Tudo é leve, porque se alguém diz, Rose, tu errou aqui, não fica aquele peso, a gente tem desejo de mudança, né? É diferente. Então, é isso, gurias, que eu queria compartilhar com as irmãs. Amém. Muito bom ouvir vocês, hein? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo vai seguir falando aos nossos corações, né? Ele está falando. Eu estou ouvindo vocês falar muito sobre a maternidade, né? E é tão interessante que o Senhor, ele fala para nós sobre família, né? E a maternidade, eu acho que está ligado muito na questão da gente ser muito sensível, né? Algo que o Espírito Santo dá para nós. A mulher sábia, ela edifica, né? Porque a mulher, ela carrega essa coisa gostosa da organização,
de ser sensível, né? Porque você fala assim, ó, quando Deus fez um jardim perfeito. E a gente imagina um homem cuidando de um jardim, de uma flor? Não. A gente tem uma história, né? A gente se vê a gente cuidando, a gente vê a gente tendo esse cuidado. E eu quero, assim, encerrar, né, com vocês um texto que eu acho que vocês conhecem bem. Eu acho que esse cuidado, que vocês estão falando sobre a mulher, que a mulher tem, eu acho que é o cuidado que o Senhor quer derramar nos nossos corações, que é o amor de Deus, que sem esse amor, nada que venhamos fazer vai surgir resultado na vida de alguém, né? Porque a Kelly contou, a Letícia contou a experiência dela, a Rose falou a experiência dela, né? Nada que. Porque tudo é o amor de Deus que paga, né? Qualquer dívida, qualquer sofrimento, é esse amor. E esse amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. Através de quem? De Jesus, né? Então, eu quero terminar um texto aqui com vocês, que é em Mateus, que vocês conhecem, eu creio que vocês conhecem bem esse texto, Mateus 6, que fala assim, ó. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestiais a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E o texto ele continua, né? Mas eu queria deixar de tudo que nós falamos aqui, que a gente consiga a descansar em Deus, porque eu acho que tudo sobre que Jesus ele quis falar para nós sobre o fruto do Espírito é quando a nossa entrega, a necessidade da nossa entrega. Se a gente não conseguir descansar em Deus, a gente vai ter essas guerras mesmo que a gente falou. Vários tipos de guerra, várias situações com alguém, e sem falar que, como a Kelly colocou de Ana, né? Que o sofrimento dela, mas ela fez uma entrega. A dor dela, mas no mesmo momento ela falou: se o Senhor me dá, ele vai ser do Senhor. E por isso que eu quero terminar esse texto com vocês, porque nós precisamos fazer uma entrega. E que essa noite o Espírito Santo possa confrontar, né? Possa nos confrontar. Que, por mais que venhamos passar por qualquer situação, qualquer guerra, qualquer dificuldade, qualquer luta, que, como vocês colocaram aqui, nós precisamos fazer essa entrega, não ficar ansiosos, né? Porque o Senhor, ele cuida de uma veste, ele cuida de uma comida, ele faz brotar. Hoje mesmo, eu e Nani estávamos falando sobre o cuidado de Deus, a bondade dele, né? E de ser. E eu só posso ser uma pessoa diferente, como até a Rose falou, se a cada dia, né? Eu estou em construção, né? Então, e a cada dia eu ser moldada. Mas para eu ser moldada, eu tenho que deixar ser, né? Não tem como. Eu posso aqui falar a noite toda com vocês e a gente falar. A Kelly é uma terapeuta, vocês podem ir até ela. Mas o que acontece? Que se vocês não entenderem que a gente precisa ser curado.
E para ser curada, só existe um médico que pode nos curar, que é Jesus, e é através. E ele deixou, um amor eterno de Deus, né? Que tinha um plano perfeito, e nesse plano perfeito ele nos dá a escolha para aceitar. E ele, essa noite, ele só faz um convite para nós: entrega, como a Ana fez, né? Ela fez uma entrega, no mesmo tempo que a alma dela estava angustiada com todas as coisas que havia, que cada uma de nós devemos estar passando por dificuldades, mas naquele momento ela fez uma entrega. As primícias dela, né? Tudo que ela tinha, o primeiro. Tanto é que o Senhor depois deu outros filhos para ela. Mas ela, ali no momento, ela fez a entrega. Talvez o que nos falta também, né? É, de repente, fazer essa entrega. Que o Espírito Santo siga, né? Falando conosco, ministrando aos nossos corações. Tá bom, amadas? Eu quero dizer mais uma vez muito obrigado, amo vocês, que possamos ter uma noite cheia da presença do Espírito Santo. Senhor, siga ministrando os nossos corações, falando conosco. É muito bom estar com vocês, é uma bênção. E eu gostaria de pedir a Rose, né, para orar aqui com a gente, nos liberando nesse tempo. E que, se Deus permitir, até a próxima semana, se o Senhor permitir. E quero dizer para vocês que eu amo vocês. Glória a Deus. Senhor Jesus, amado da nossa alma, nós te glorificamos por esse tempo, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, por teu amor perfeito e teu cuidado pelas nossas vidas, teu trabalhar tão lindo dentro de nós, nos revelando, Senhor, quantos, Senhor, tem de mudanças nas nossas vidas, quanto o Senhor pode transformar a nossa história, quanto o Senhor pode fazer nas nossas vidas aquilo, Senhor, que ninguém pode realizar. Teu projeto, Senhor, para nós é de paz, é lindo, é de bênção. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha todos os dias trabalhando no nosso coração. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, porque nós não queremos, Jesus, guardar sentimentos ruins dentro de nós que venham, Senhor, nos dar sofrimento, nos causar, Senhor, prisões. O Senhor nos chamou para a liberdade em Ti, Pai. E o Senhor está nos libertando todos os dias, Senhor. E nós te glorificamos por cada mulher que o Senhor levantou neste trabalho, Senhor, pelas tuas amadas, as ungidas, as mulheres, Pai, que têm uma história de vida, Senhor, contigo, que conheceram o teu amor e que são preciosas, Pai, para ti, Jesus. São mulheres instrumentos nas tuas mãos. Pai, que a cada dia a tua palavra nos confronte, que a cada dia, Senhor, a tua palavra, ela nos leve, Senhor, a enxergar, Senhor, a tua bondade, enxergar, Senhor, o quanto o Senhor é bom em todo o tempo, o quanto o Senhor tem, Pai, de bênçãos, de cuidado para a nossa vida. Tudo nós entregamos nas tuas mãos, Jesus, porque somos muito cuidados por ti, porque somos muito protegidas por ti, Jesus. Que nós possa, Senhor, como disse essa palavra, descansar em ti, Jesus. Descansar em ti, Senhor. Deixar nosso fardo pesado na tua presença. Deixar nosso fardo, Senhor, pesado e pegar o leve que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Tudo que o Senhor tem nos revelado durante estes dias. Nós cremos que o
tempo, Senhor, da transformação nas nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a ti, Senhor.